Fala-nos a palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 17, leitura a partir do 9º versículo. A oração intercessória de Jesus, com grande significação sempre, mas particularmente para nós, hoje, uma vez que esta oração é proferida quando da celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, quando ele festejava com eles a Páscoa e transformando aquela celebração judaica no memorial de sua morte no Calvário, quando ele se fez a nova Páscoa, a nossa Páscoa. Acompanhemos, pois, em toda reverência, as palavras, o sentido, o sentimento da oração sacerdotal intercessória do Senhor Jesus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e todas as coisas tuas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém. Muitos são os temas, os assuntos que chegam ao nosso pensamento e que inspiram as nossas almas quando nos reunimos à mesa do Senhor para essa comemoração simbólica da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Frequentemente simplificamos excessivamente os fatos bíblicos, os fatos de nossa vida e de nossa experiência cristã, e nessa simplificação os repetimos. E nessa repetição permitimos que caiam esses fatos, essas ocorrências, em uma rotina que aos poucos se esvazia de significação real, vivencial para nós. E não é incomum a suposição de afirmarmos que este memorial comemorativo da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é simples e exclusivamente isso, uma vez que existe toda uma gama de ensinamentos, de ideias, de princípios, de doutrinas associadas a esse ato e a essa solenidade. Tudo aquilo que se passou no cenáculo,
no dia em que o Senhor Jesus Cristo celebrou a ceia de despedida com os seus discípulos, e bem mais do que simplesmente aquilo que ali se passou, mas o que aparece em seguimento nas folhas do Novo Testamento, se associa tudo isso a esse fato tão solene. Não é de admirar, então, irmãos meus, que durante anos seguidos, no primeiro domingo de cada mês, o pastor conduz o nosso pensamento e a nossa devoção a aspectos diversos que vão surgindo cada vez que nós meditamos neste ato tão solene, em que nós contemplamos através deste símbolo o mais glorioso feito do amor de Deus para a salvação dos pecadores. Quando nós nos lembramos do que significa esse pão da ceia, do que significa o fruto da videira nestes cálices, e nesta hora ocorre-nos o pensamento que vem das próprias palavras de Jesus Cristo, de que a ceia do Senhor tem uma significação discriminativa e de separação. Tanto assim que há crentes que, quando transpõem uma determinada linha que os separa do mundo e que assinala a presença deles no reino de Deus, sentem constrangimento em participar da ceia do Senhor, confessando claramente: eu estou em pecado, não estou em condições de participar da ceia do Senhor. No trecho da oração sacerdotal que aqui lemos, 3 vezes o Senhor Jesus Cristo faz a declaração de que vós, discípulos, não sois do mundo. Estando no mundo, sendo o desejo do Senhor Jesus Cristo de que permaneçam os seus discípulos no mundo, do mundo não são. E exatamente o que significa isso? Não ser do mundo. O que significa essa separação clara, nítida, essa demarcação feita por Jesus Cristo em uma circunstância tão solene e que aparentemente não tinha a ver com aquilo que mais frequentemente associamos a essa separação, que é o comportamento moral do crente. Nós pensamos muito em ser do mundo como viver de maneira mundana e reger-se por normas que o mundo adota e aprova, tolera e em que se compraz. O reino de Deus e o reino deste mundo. Nós somos do reino de Deus, estamos no reino de Deus. O reino de Deus que não se confunde necessariamente com a igreja, como pretende a doutrina da Igreja de Roma. O Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus não está aqui ou acolá, mas está dentro de vós, no vosso interior. Estar no reino de Deus significa estar sobre a hegemonia da autoridade, da direção de Deus. Significa que alguém, por voto próprio, por desejo, por fé, por consagração, se coloca sob a égide da autoridade divina, do amor de Deus,
da direção celestial, da orientação do Espírito Santo na sua vida. O reino de Deus, pois, esta influência poderosa da graça de Deus, da soberania divina na vida, no coração e na existência daqueles que optam por esse reino, entronizando o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, mas também o Senhor de sua vida, porque de sua alma. Agora sim nós entendemos por quê o crente em Jesus Cristo, pertencente e súdito do reino de Deus, há de ter normas diferentes na sua vida. Ele não segue a direção humana, ele não se rege por princípios, por éticas, por hábitos, por ambientes do reino deste mundo. Mundo que não teme a Deus, que não reconhece a autoridade divina, que tem outras leis, outros princípios, outros ideais, outras normas. O reino de Deus é totalmente absorvente. É uma teocracia absolutista, em que o súdito deixa de ter preferências próprias, planejamentos seus, diretiva humana. Ele é todo, por inteiro, colocado sob a égide de Deus. Está nas mãos de Deus. Um pregador, recentemente, falando no seminário, disse: isto quer dizer que nós somos aqui simplesmente peregrinos e de passagem. Nem as nossas raízes devem se aprofundar muito, nem nós devemos nos entrosar muito no ambiente. Ah, meus irmãos, o crente nesse mundo é desambientado. E não pense o crente, qualquer que seja, que ele possa viver em plena harmonia com este mundo. Se ele não tiver lutas, se ele não encontrar arestas, desconfie ele de que talvez ele não esteja vivendo separado do mundo, subordinado à vontade divina. Vós não sois deste mundo, dizia o Senhor Jesus. Uma segunda observação, e só farei duas, se prende à missão. Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou, dizia o Senhor Jesus Cristo, e em seguida, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós temos uma missão dada por Deus, a nós atribuída pelo Senhor de nossa vida e de nossa alma. Uma missão que o mundo não pode conferir a qualquer que seja, e que se pretendesse conferir, a missão não poderia ser cumprida. A missão dos filhos de Deus é uma missão que supera os recursos deste mundo. E corremos frequentemente o perigo, em épocas como esta, do império das tecnologias, das perícias profissionais, de pretendermos realizar a missão que Deus nos dá, que deu à sua igreja, por força desses recursos, dessas tecnologias. Ouvi de um jovem, à guisa de facécia, uma expressão interessante que bem revela o que estamos dizendo. Disse ele: por que não fazer uma igreja toda eletrônica? A música seria gravada, a mensagem também,
igreja e missões. E fazer trabalho missionário com gravações, e discos, e fitas, e cassetes, etc. Tudo eletrônico. Foi uma brincadeira de jovem, mas muito ilustrativa do que tende a ocorrer, irmãos meus, quando se permite que o nosso apego aos métodos deste mundo venham a alienar, a suprimir a atuação do Espírito Santo naqueles que não são do mundo e que têm uma missão dada por Deus e que só pode ser realizada e cumprida mercê da direção e da capacitação divina. Dirigindo-se à igreja em culto na quarta-feira, o pastor declarou, citando alguém, é verdade, que Deus não quer, não exige de nós que sejamos capazes para a sua obra, que sejamos competentes em nós para realizar a obra de Deus, mas que sejamos capazes, sim, de receber o reforço divino, o influxo do Espírito Santo, a direção celestial que nos qualifica para realizar uma obra que de nós mesmos não podemos realizar. Vós não sois do mundo. E lembremos-nos, irmãos, nesta celebração tão solene, que nós não somos do mundo porque optamos pelo reino de Deus. Porque reconhecemos que nós fomos comprados e adquiridos por um preço. Povo meu adquirido, diz o Senhor. E o preço foi pago no Calvário. E a expressão simbólica do Calvário está diante de nós. E que o Espírito Santo nos inspire e nos instrua nesta solene comemoração. Amém.